E é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, hein? Alguém liga o microfone aí para responder boa noite para mim, vai, gente, para eu não me sentir tão abandonada assim na tela. Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite. Galera, eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu vou participar de uma aula online, então eu estou meio nervosa, assim. Qualquer coisa, vocês me desculpem, me perdoem, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. E, Mari, quer que comece agora? Quer esperar mais um pouquinho? O que você acha? Já tem quase 20 pessoas na sala. Se quiser começar, já pode ir. Vai usar slide, Aline? Vou. Já vai apresentando aí umas 7, 5, a gente pode começar, beleza? Beleza, então. Galera, eu vou começar os meus slides, então. Vamos lá. Oi. Qual? O meu tá conectado normal. Ricardo. Então, como a Maristela falou, a nossa aula de hoje vai ser sobre geometria plana. Oi? Tá. Então, vou começar. Então, aqui, ó, a nossa aula de geometria plana, vou começar. E eu vou começar falando quem sou eu, né? Então, eu sou a Aline. Aqui tem um pouquinho das coisas que eu já estudei, coisas que eu já fiz. Só para o pessoal deixar no mudo, porque tá falhando. Galera, se for possível, vocês podem deixar o microfone no mudo, porque senão vai ficar falhando e oscilando a transmissão, tá bom? Aí, quando vocês quiserem falar, daí vocês falam, abre o microfone e vai falando, tudo bem? Então, eu sou a Aline, comecei vamos pensar assim, a minha história de estudos lá no Senai, quando eu tinha 14 anos, então, eu estudei no Senai da Moca, no Felício Lanzara, lá em 2003, fiz curso de aprendizagem industrial. Aí, nesse curso, eu ganhei um prêmio chamado Roberto Mangi, isso também no ano de 2003. Esse curso eu fiz de 2001 a 2003, de quando eu tinha 14, 15, 16 anos, por aí. Depois eu fiz técnico lá no Senai também, em 2005. Quando foi em 2006, eu comecei a fazer matemática, daí eu fiz matemática junto com física. Em 2012, depois eu fiz pós-graduação em estatística, que foi o melhor curso que eu fiz, assim, o que eu mais gostei, mais divertido, que tinha tudo de legal que eu queria aprender, eu aprendi nesse curso. Depois eu fiz outro curso que foi muito querido, que é o de Libras, que eu aprendi muito, aprendi, assim, essa questão de como tratar os outros, de como compreender, de como ser, entendeu? Como tratar aqueles que não são iguais a gente. Então, eu aprendi nesse curso. Depois eu fiz pós-graduação em Química pela UFABC, foi um curso muito difícil, muito sofrido. No ano passado eu fiz Pedagogia, foi bem legalzinho. E esse ano eu estou fazendo Astronomia. Então, agora, vamos lá, né? O que é geometria? Geometria o sentido da palavra literal é a medida da Terra. Então, a gente vai trabalhar com medidas e pontos. E a geometria surgiu da necessidade do homem de medir as coisas. Lá, bem antigamente, as pessoas tinham um terreno e elas queriam medir esse terreno, mas elas não sabiam como que iam medir. Então, foi nessa necessidade de medir as coisas para que elas fossem vendidas e compradas que a geometria surgiu. A ideia inicial da geometria, ela surge do ponto, da reta e do plano. O que é o ponto? O ponto é exatamente isso aqui, ó. Ele não tem uma definição formal, a não ser isso aqui. Isso aqui é um ponto. A partir desse ponto, a gente pode ter uma reta, que a minha não está reta, mas isso aqui era para ser uma reta. E numa reta, a gente tem infinitos pontos, e um plano é isso aqui. Que deveria ser bonitinho assim também, mas vamos fingir que tá bonitinho. Então, a geometria, ela parte daí,
do ponto, da reta e do plano. Mas isso, assim, é uma noção bem para a gente começar mesmo, uma noção bem rudimentar. Eu vou começar falando sobre perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é o contorno, aqui, ó, essa linhazinha que eu tenho em volta de uma figura. Então, a soma dessas medidas aqui, a gente chama de perímetro. Então, aqui, ó, eu estou vendo um retângulo, eu vejo um triângulo, eu vejo um quadrado e eu vejo um círculo. Quando eu tenho essas figuras, para eu saber o perímetro dela, é bem simples. Aqui, ó, o que eu preciso saber? Eu preciso ver essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui e essa medida aqui. Então, eu vou fazer a conta de mais, assim, bem simples, né? Eu vou somar 4 mais 6, 6 mais 4. Então, isso aqui vai dar 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10. Então, 10 mais 10, eu vou ter aqui esse perímetro igual a 20. Tá tranquilo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar? Tudo bem? Sim. Vou continuar, então. Daí eu tenho aqui um triângulo. Meu triângulo, ele tem 3 lados, então, para eu calcular o perímetro, eu vou somar essas medidas aqui. Então, eu vou somar o 5 mais o 5 mais o 5. Nesse caso aqui, eu tenho um triângulo que tem 3 lados iguais. Então, ele é um triângulo equilátero. Então, eu vou somar essas medidas e o meu perímetro aqui vai ser de 15. Daí aqui, eu tenho um quadrado. Meu quadrado tem 4 lados iguais. Então, eu vou somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou simplesmente fazer 4 vezes 8. Então, eu tenho isso aqui, que o meu perímetro será de 32. Quando eu tenho um círculo, para eu calcular o perímetro do círculo, eu preciso primeiro ter a medida do raio. Aqui, eu fiz o diâmetro. O diâmetro são 2 vezes o valor do raio. Então, a fórmula que eu calculo o perímetro do círculo são 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, que no caso é 4. Então, o π, ele é 3,14. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3,14, que a gente vai fazer aqui. Lembrando que todas essas coisas que eu estou fazendo aqui são bem simples, mas que a gente precisa ter na cabeça, porque quando cai lá no Enem, a gente vai precisar fazer o cálculo na mão, então a gente já vai treinando aqui para fazer na mão. Meu 8 tá bastante bonito assim, bem legal, mas vamos lá. Então, tem aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Um vezes 8, 8, com 3, 11. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Eu tenho 2 casas depois da vírgula aqui, vou colocar a vírgula contando 2 casas de trás para frente. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Podemos ir para a próxima? Por enquanto tá tranquilo ali. Acho que agora, por enquanto, tá Tá de bom, boa. então. Tá de boa. Vou passar para o próximo slide, então. Aqui são as fórmulas daquilo que eu falei antes. Então, eu tenho aqui um triângulo, e um triângulo tem 3 lados, então o perímetro vai ser 3 vezes o valor do lado. Então, sendo o P o perímetro, lado mais lado mais lado, ou 3 vezes o valor do lado. Quando eu estou de um quadrado, ele tem 4 lados, então é lado, 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 ou simplesmente 4 vezes o valor do lado. Até aqui, quando a gente está falando, figuras que tem, como é um quadrado, ele tem os lados iguais. E no caso aqui do triângulo, esse 3 vezes o lado só vale se ele for um triângulo equilátero. Se ele for um triângulo isósceles ou escaleno, que eu vou explicar ali na frente, a gente precisa somar porque ele terá valores diferentes. Certo?
Losango a mesma coisa, eu tenho lado, mais lado, mais lado. Então, isso aqui é bem tranquilo. Quando eu tenho um retângulo, eu vou somar o valor da base, mais o valor da base, o valor da altura, mais o valor da altura, que foi o que a gente fez ali no exemplinho. Quando eu tenho um trapézio, eu preciso somar a base menor com a base maior, com o lado 1 mais o lado 2. Então, eu vou somar tudo isso e eu tenho o perímetro de um trapézio. O círculo, a gente precisa fazer aquela fórmula que eu coloquei. 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio. O π a gente normalmente usa como 3,14. Se for usar um valor diferente, normalmente nos concursos, mesmo no Enem, eles informam qual é o valor que eles querem. Se eles quiserem com mais casas decimais ou apenas com uma casa decimal, sempre vai informar. Vou para o próximo, tá bom? Aqui, eu estou falando sobre os tipos de triângulo. Então, os triângulos, eles são classificados com algumas formas diferentes. Quando ele tem 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. O equi de igual e o látero de lados. Então, ele tem 3 lados iguais, triângulo equilátero. Quando ele é um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. E quando ele é um triângulo escaleno, ele tem os lados todos diferentes. Então, aqui ele pode ser 3, 4, 5, uma medida desse jeito. Aí a gente também tem umas nomenclaturas de triângulo relativas aos ângulos dele. Então, ele pode ser um triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo de 90 graus. Ele pode ser um triângulo acutângulo, se os ângulos dele forem menores do que 90 graus. E ele pode ser um obtusângulo, quando ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Essa nomenclatura aqui é importante, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resultam em 180 graus. Tranquilo até aqui? Pode seguir? Ficou alguma dúvida? Sim, não? Acho que dá pra seguir. Eu acho. Tá. Ouvindo o Felipe, tô seguindo então. Galera, se tiver qualquer dúvida, pode interromper, tá bom? Não tem nenhum problema. Vou para a próxima. Então, aqui tem um exercíciozinho bem legal para a gente fazer. Tá assim. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? C. Se tem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Posso dar um tempinho para vocês tentarem fazer ou a gente faz juntos? Eu acho melhor fazer juntos. O pessoal tá falando para fazer junto agora no chat. Aí na próxima a gente tenta fazer. Beleza, então. Pegar meu caderno, peraí. Tô esperando, sem problema. Vai ter caneta aí, lápis? Tá tipo em casa, né, meu? Então, ó, aqui Voltei. eu tenho o retângulo que representa o campo de futebol, certo? Então, tá falando que ele tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Na primeira pergunta, tá falando quantos metros ele percorre em uma volta completa, certo? Então, a gente vai calcular aqui o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, certo? Então, meu perímetro vai ser a soma desses valores aqui. Eu tenho esse valor, eu tenho esse valor, esse valor e esse valor. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, eu vou somar aqui. Esse mais esse e esse mais esse. Essa aqui é bem facinho, né? 100 mais 100, 200. Então, eu já vou colocar aqui.
E eu tenho aqui 70 mais 70. 140. Então, o perímetro que ele vai percorrer aqui é essa soma de 200 mais 140. Então, esse aqui vai ser... Ops, vou pegar minha borrachinha aqui. R$ 340. Isso, meu perímetro vai ser de 340 metros, perfeito. Que é uma volta completa pelo campo. Daí, na letra B, ele está perguntando assim. Vamos voltar lá para a gente ver. Quantos metros eles percorrem ao dar as 5 voltas e meia ao redor do campo? Então, o que eu preciso fazer para descobrir quantos metros eles percorrem para dar as 5 voltas e meia? Multiplicar por 5,5. Exatamente. E a gente sabe multiplicar por 5,5 ou a gente só multiplica por 5? Aí eu não sei. Aí eu na dúvida, vou multiplicar junto. Então tá. Então, ó, a gente vai aqui saber quantos metros eles vão percorrer em 5 voltas e meia. Então, eu tenho aqui, ó, 340. Galera, minha letra não é tão feia assim, tá? Eu juro que eu tô tentando, mas tá meio difícil. Que multiplica 5,5. Então, a gente começa aqui. 5 vezes 0 é 0, não é 5. 4 vezes 5, 20. Fica o 0. Sobe o 2. 3 vezes... A gente vai colocar o maisinho aqui, igual a professora do Fundamental ensinou pra gente. E nós vamos multiplicar aqui de novo. Como eles são números iguais, a gente vai só colocar aqui embaixo o mesmo valor. Daí a gente vai somar. Eu tenho 0. 18.700. Opa, vamos ver se deu certo isso. 0, o 7, o 8 e o 1. Aqui deu 18.700, mas a gente não pode esquecer que aqui tinha uma casa depois da vírgula, tá vendo? Então, como tinha uma casa depois da vírgula, a gente precisa devolver essa casa depois da vírgula. Então, quando ele dá 5 voltas e meia, ele percorre 1.870 metros, certo? Tudo bem Certo. até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim. Beleza, até aqui, né? Vamos voltar lá para a gente ver qual é a letra C, o que ele está perguntando na letra C. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então, o que eu tenho que fazer agora? O 1870 vezes 5. Isso aí. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 1.870. Cinco vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 5 vezes 8, 40 com 3, 43. Ups. Ai, meu Deus, que 3 feio. Peraí. Ah, 35. 5 vezes 8, 40. 3. 9.350? Peraí que eu tenho que terminar aqui, que eu me perdi já. Aqui subiu 4. Aqui, 1 vezes 5, 5 com 4, 9. 9.350, exatamente, do jeito que você tinha falado. Galera, tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Podemos seguir. Podemos seguir. Seguir, todo mundo acompanhando? Alguém não conseguiu fazer a conta? Alguém se perdeu? Se alguém se perdeu, dá um toque aí para eu voltar.
Professora, eu não entendi por que você multiplicou o 1870 por 5. É porque ele tá perguntando aqui, ó, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Entendeu? Entendi. Então, ó, como ele tava falando que todos os dias antes dos jogos, eles dão 5 voltas e meia. Aí a gente fez o cálculo das 5 voltas e meia. Aí depois ele pergunta quantos metros eles percorrem numa semana, se eles correm as 5 vezes por semana. Tudo bem? Sim. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Nem eu, Luna, até eu aprendi. Ah, então beleza, vou pra próxima. Aí é milagre mesmo, hein? Nada contra, Julião. Tamo junto. Porra, Júlio. Vou pra próxima. Esse espaço em branco eu tinha deixado pra resolver o exercício. Essa aqui, ó, é bem legalzinha. Sabendo que o perímetro... Vai, viu? Para que te cato. Sabendo que o perímetro de um hexágono regular é de 48,6 centímetros, qual é a medida de cada lado do hexágono? Primeira coisa, alguém sabe o que é um hexágono? Pode falar alguém? Não. Um hexágono é uma Hexágono? figura Peraí, que tem 6 lados. Tem o hexa ali e tal. Hexágono, exatamente. Isso, a gente lembra sempre do hexa. O hexa tão sonhado. Então aqui, ó, hexágono ele tem 6 lados. Então eu preciso calcular a medida de cada lado desse hexágono. O que eu preciso fazer para encontrar essa medida? Alguma ideia? Eu acho que tem que multiplicar por 6. Não. Né? Multiplicar? Por 6. Ó, vamos ler aqui, ó, de novo. Sabendo que o perímetro... Lembra o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados? Isso, é a soma de todos os lados. Ah, E são quantos ufa! lados? Então, aqui a gente tem que dividir, né? Isso, exatamente. Tô falando que eu tô aprendendo aí, ó. Ó, eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui e vou dividir pela quantidade de lados. Então, o meu lado vai ser isso aqui, ó. 48. Não vale dividir na calculadora, hein, gente? Tem que fazer na mão, porque lá no dia a gente não pode nem respirar. 48,6 dividido pela quantidade de lados do hexágono, que são 6. Lembrando que quando a gente tem uma vírgula aqui, a gente não usa na hora da divisão. Então, a gente tira ela daqui. E quando a gente tira ela daqui, a gente acrescenta um 0. Tudo bem até aí? Então, o que é que eu sei para começar a fazer essa divisão? Eu sei, lá na tabuada, que 6 vezes 8 é 48. Então, 6 vezes 60 vai ser 480. Tranquilo até aí? Eu vou Peraí, não entendi. Vou tentar, tá. Ó, eu tirei aqui a vírgula e acrescentei um 0, porque a gente não consegue dividir assim na mão. Tudo bem até aí? Uhum. Então, ó, tirei a vírgula daqui e acrescentei um 0 desse lado, beleza? Beleza. Então, lá na minha tabuada, eu sei que 6 vezes 8 é 48. Se 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 60 vai ser 480. Tudo bem? Uhum. Então, eu tenho aqui 6 vezes 60, 480. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 400. Oi, que 8 bonito, meu Deus. Menos 480. Que vai sobrar 6 aqui. Como 6 não divide 60, aí vem a vírgula. E eu acrescento 0 aqui. Se eu tenho 60 para dividir para 60, vai dar? 1. Então, a medida de cada lado do meu hexágono vai ser Ô, de Luna, 6,1. você colocou o 6 ali. É 8.
Ué, Mas 6 vezes 6 não é 36? Eu que fiz errado, gente. Eu tô falando 8. O Júlio corrigindo, pô, perdendo a Você tá moral. aula de matemática agora? Valeu, Júlio! Foi a Lilian. 6 vezes Foi a 6, Lilian. 36. 6 vezes 8, 48. Foi mal, gente. Tô Então, falando, é 6 vezes 8, amor. tudo bem, gente? Certinho? Agora certinho. Obrigada, Júlio. Vou corrigir aqui, ó, que ficou feio demais. Peraí. Quero um ponto, professora. Oi? Eu quero um ponto, professor. Você ganhou já um ponto. Tá demais hoje nessa aula de matemática. Estrelinha no caderno e tudo. Opa, vou te dar um carimbinho. Gente, ficou alguma dúvida nessa aqui? Não? Podemos ir para a próxima? Sim. dá pra ir, dá pra ir. Essa questão aqui já é uma questão que caiu no Enem. Então, olha, o que ela está falando? Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é 6, 7, 8, 11 ou 12. O que a gente faz aqui? Quando chega no do Enem, a gente fala assim, ai meu Deus, é do Enem, eu não sei Eu não responder. entendi, tchau. É isso aí que a gente faz, igual o Luiz disse, ou a gente tem uma ideia? E aí? Ah, tem que tentar, né? Já tá ali sentado. Então, a primeira ideia seria o quê? A primeira ideia seria que a gente somasse esses valores aqui, ó. Tudo bem? Tudo. Então, a gente tem A aqui. gente soma todos eles e divide, Luna? Isso mesmo. Vou somar esse, e depois eu vou dividir. Então, eu tenho aqui 190. Eu tenho aqui 81. E eu tenho aqui 81 de novo. Quanto quer? 190, 81, 81? Isso. Daí eu tenho 0, 1 e 1, vai dar 2. Eu tenho 9. Aqui, ó, 8, vamos. 8 e 8, 16. 16 mais 9, 25. Então, 5 aqui. Vai subir o 2. 1 mais 2, 3. 352. Tudo bem? Mas é o Certo quê? agora? Multiplicação, subtração, mais... Aqui foi conta demais. Eu Ah. somei essas áreas aqui, tá vendo? Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Entendeu? Beleza? Uhum. Fiz certa a conta agora, Júlio? Pode continuar? Pode. Perfeito, perfeito. Valeu. Essa eu acertei. Então, muito obrigada. Então, ó, a gente tem aqui que a gente precisa cercar essa parte aqui do terreno. Então, essa parte do terreno, ela tem 352 metros. Certo? Eu preciso saber qual é a quantidade mínima de rolos que eu vou precisar comprar para fazer essa cerca. Então, está dizendo que cada rolo tem 48 metros. Então, eu vou pegar esse 352 e vou dividir pela quantidade de metros que tem o rolo. Tudo bem até aí? Então, eu vou colocar aqui, ó, 352 dividido por 48. Aí vem aquela coisa assim, mas professora, eu não sei dividir direito, divisão é uma coisa que não entra na minha cabeça, é muito difícil.
Alguém aí se encaixa nessa coisa que eu disse ou não? Fácil não é, né? Vamos falar a verdade, né? Mas a gente tem o método alternativo da Gâmbia aqui, ó. O que eu sei? Eu sei que 48 é perto dos 50, não é? Se 48 é perto dos 50, eu sei a tabuada dos 5. Então, tabuada dos 5, que dá perto do 35, é o 7. Então, eu vou fazer aqui, ó. 48. Nossa, ficou um 4B ali. Peraí. Oi. 48 e multiplica 7. Para a gente ver se vai dar certo a nossa gambiarra. Então, 7 vezes 8, 56. Subiu 5. 7 vezes 4, 28. 28 mais 5, 33. É isso? Com 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, aqui deu 336. Tudo bem? Confere aí a conta, tudo ok? Confere. Tudo tranquilo, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou colocar o 7, porque eu sei que se eu colocar mais 48 aqui, vai passar de 352, então não vai dar. Então, 7 vezes 48, 336. E vou subtrair o 336 daqui. 336. Então, aqui a gente vai subtrair, emprestar para lá. Aqui ficou 12. 12 menos 6, 6. 4 menos 3, 1. 3 menos 3, 0. Ok? Tranquilo até aí? 16 não divide 48. Vou colocar um zerinho aqui e uma vírgula aqui. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Ainda sobrou alguém na sala? Galera, ó, então, continuando com aquele raciocínio. Eu tô usando aqui como se fosse 50, porque é o mais próximo. Então, 5 aqui tá o 15, o 16, então aqui eu vou colocar um 3. Então, 48, que multiplica 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 144. Então, aqui, ó, 7,3 menos 144. Fazendo essa conta aqui de novo, empresta para cá. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Não? Tô ouvindo coisa. Então, aqui, ó, deu 16 de novo. Deu 16 de novo, vou colocar um 0 de novo. E o que eu percebo? Que isso aqui vai se tornar uma dízima. Então, não vou calcular mais. Aí tá falando qual a quantidade mínima de rolos que eu devo comprar. Se eu comprar 7, vai ser suficiente para eu cercar o terreno? Não. Vai faltar um pedacinho de terreno, né? Exato. Aí Então, a você pega quantidade 8. mínima de rolos que eu devo comprar são 8 rolos. Tranquilo? Alguém ficou com dúvida nessa questão? 8, né? Isso. Acertei. Opa! Galera, alguém ficou com dúvida? Passo para a próxima? Ótimo. Conseguiu, Eduardo, fazer? Sim. Gente, tá dando para entender esses números aqui? Ou tá muito feio, assim, muito, muito, muito? Dá pra entender, tá de Dando boa. pra entender. Tá dando? Então tá. Eu vou para a próxima. Página em branco, quero que a gente ia responder lá. E agora a gente vai falar de outra coisa, que é área.
Quando a gente fala de área é o que tem dentro. Então, a gente vai falar de área quando eu falo a minha casa. A área, ela é em metros quadrados, porque eu estou comprando aquilo que tem dentro. Não o perímetro, que é só em volta. Eu compro o dentro. Então, a gente tem aqui, ó, a área do quadrado, que é o lado vezes o lado. Ou a área do retângulo, que é a base vezes a altura. A área do trapézio, base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Ai, meu Deus, é muita fórmula. Não, é pouquinho, tá tranquilo. Área do losango, diagonal maior, que multiplica a diagonal menor, dividido por 2. Área de um triângulo qualquer, base vezes altura, dividido por 2. Área do círculo, π vezes r ao quadrado. Área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele é especial, então a área dele é diferente. A gente tem o lado dividido por 2, multiplicado por 3, que vai chegar nessa formulinha aqui, ó. A ao quadrado raiz de 3. E temos também a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Tudo bem? Essas são fórmulas basiquinhas, mas a gente tem mais um monte de fórmulas. Essas são as mais simples que sempre caem nas provas. Tudo bem? Posso ir para a próxima? Continuando? Sim. Então, aqui, ó. Essa questão, ela mistura perímetro e área, que foi aquilo que a gente acabou de aprender. Então, essa daqui eu vou esperar vocês responderem, tudo bem? Vocês podem responder no chat, daí a Mari me fala se vocês acertaram ou não. Combinado? Pode ser, combinado. Assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo-se que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Tudo bem? Então, ó, é um quadrado. Um quadrado tem quantos lados mesmo? 4. 4 lados. Um quadrado tem 4 lados. Então, a gente precisa fazer com que essa quantidade de lados do quadrado seja o perímetro, a mesma coisa que a área. Vamos lá, uns minutinhos para vocês fazerem? Tem o pessoal respondendo no chat já. Opa! A gente tem muitas respostas já, Mari? Duas pessoas responderam. Alguém vai mais responder, gente? Manda aí. A Ingrid falou que era D. A Maria da Penha falou que é a 5A. E o Eduardo também foi na A, no 5, no caso. E o Felipe, letra B. Tá. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer aqui, aí a gente vai pensar juntos. Ó, então, eu sei que o perímetro é a soma dos lados. Mas eu sei que é quadrado. Então, se é um quadrado, o quadrado tem 4 lados iguais. 4 lados iguais. E vai ser igual ao esse aqui é o perímetro. Então, esse aqui é o perímetro. E esse aqui é a área. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu tenho que ter um número que, multiplicado por 4, dê o mesmo valor elevado ao quadrado. Se
Se eu tiver 5 vezes 4, isso aqui vai dar 20, certo? E se eu tiver 5 ao quadrado, 25. Então, essa daqui não pode ser. Tudo bem? Agora, aqui. Se eu tiver 4 vezes 4, eu tenho 16. E se eu tiver 4 ao quadrado, eu também tenho 16. Certo? Então, essa aqui ficou com essa aqui. Então, essa aqui pode... Então, vamos deixar essa aqui pro lado. Se eu tiver 6 vezes 4, eu tenho 24. Se eu tiver 6 ao quadrado, eu tenho 36. Então, essa aqui não pode ser. Se eu tiver 4 vezes 8, eu tenho 32. E se eu tiver 8 ao quadrado, eu tenho 64. Então, eles não são iguais. A alternativa que deixaria tudo igual é essa aqui. Tudo bem? Deu pra entender? Era muito difícil? Ficaram com dúvida? Não entendi não, professora. O que tá falando? Michele. Michele, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, tá falando que a gente tem um quadrado, certo? Tudo bem, um quadrado? Sim. Então, esse aqui é um quadrado. Certo? Aí tá falando que a gente precisa assinalar um número que representa o perímetro, que é o mesmo da área. Então, o número que pode representar o perímetro sendo o mesmo que a área é esse aqui, ó. Porque se a gente colocar 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui, a gente vai somar, certo? 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 8 mais 16. Acompanhou até aqui? Sim. Então, cada lado vale 4, é isso? Isso, cada lado vale 4. Aí, quando eu falo da área, a área do quadrado é a multiplicação do lado vezes o lado. E quando eu multiplico 4 vezes 4, eu encontro os mesmos 16. Entendeu? Ah, entendi. Podemos ir para a próxima ou quer que eu faça? Pode ir pra próxima. Pode. Espaço em branco, que era para responder aqui, não lá. Agora a gente vai falar de um carinha mó legal, que é o Pitágoras. Pitágoras, que tem o tal do Teorema de Pitágoras, que é aquele que a gente aprende lá no 9º ano e reclama pra caramba porque aprendeu que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Aí que a gente fica falando que vai chamar o filho de hipotenusa, de cateto. Ó, tô recebendo aqui a informação de que ele é um pré-socrático e tal, filósofo também. Então, o que a gente vai fazer com isso aqui no meio do que a gente está falando? Essa relação aqui é uma relação muito importante para a matemática. Quando a gente fala de Teorema de Pitágoras, a gente precisa lembrar que ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Lembra que eu apresentei para vocês os tipos de triângulo que tem lá atrás? Lá atrás, falando do triângulo isósceles, escaleno, equilátero. Falei quanto aos ângulos: o retângulo, o obtusângulo e o acutângulo. Então, aqui, ó, é o Teorema de Pitágoras, a gente só pode aplicar no triângulo retângulo. Tudo bem até aí? Vou seguir, tudo bem? Fazer um exercício bem fácil para a gente entender o Teorema de Pitágoras. Então, quando a gente está falando de geometria, eu esqueci de falar isso lá no começo, mas a geometria, ela é muito aplicada na questão da construção civil. Quando a gente observa prédio, casa, construção, precisa-se muito dessa questão de compreender a geometria para que o prédio não venha cair, para que a casa não desabe, para que nada dê errado. E o que acontece? Inclusive aqui, ó, nessa questão, a gente está falando de um avião. Então, a gente vai ver aqui, ó. Um avião percorreu uma distância de 5.000 metros na posição inclinada. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Então, ele percorreu essa aqui, ó, no inclinado. Então, no inclinado, ele percorreu 5.000 metros. Em relação ao solo,
Ele percorreu 3.000 metros. E eu quero saber qual foi a altura que ele chegou. Tranquilo até aí? Querem fazer sozinhos ou vamos fazer junto esse? Tarararã. Junto, Acho que a gente junto. vai fazer junto, então, né? Já que ninguém me responde. Então, aqui, ó, tá falando que tá na posição inclinada. Na posição inclinada, ele percorreu 5.000 metros, certo? Em relação ao solo, foram 3.000 metros. Eu quero saber qual que é a altura... Nossa, a altura do meu avião. Tá tranquilo até aí o que a gente precisa fazer? Preciso encontrar a hipotenusa desse triângulo. O que é a hipotenusa? A hipotenusa, ela fica sempre na frente do ângulo reto. O ângulo reto, ele tá aqui. Esse aqui é o símbolo do ângulo reto. Então, a minha hipotenusa, ela tá aqui na frente. Então, eu tenho que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, professora, eu tô lá no Enem, isso aqui, um monte de zero, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui tem 3 zeros e aqui tem 3 zeros. Então, a gente vai deixar eles aqui, a gente não vai usar na nossa conta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto 1 mais o cateto 2. Então, a minha hipotenusa é esse valor aqui, que está na frente do ângulo reto. Então, eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado, que vai ser igual ao meu h ao quadrado, que é a altura que eu estou procurando, mais o 3 ao quadrado. Aí, eu tenho que 5 ao quadrado é 25. O meu h ao quadrado vai ficar h ao quadrado por enquanto. E 3 ao quadrado é 9. Até aí, tudo bem? Alguém falou alguma coisa para não me sentir abandonada? Sim. Tô vendo. Tá dando para entender? Dá sim, professora. Tá de boa, professora, por enquanto. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou pegar esse aqui e vou jogar para o outro lado, tudo bem? Então, aqui o meu h ao quadrado é igual a 25. O 9 está positivo aqui, então se ele vai passear desse lado, a gente precisa tirar ele daqui e colocar ele aqui. Então, ele vai mudar de sinal. Então, o 9 está aqui. Eu tenho que meu h ao quadrado vai ser igual a 16. Daí, eu tenho que aqui, que o meu h, se ele está ao quadrado, eu tirar o quadrado e colocar a raiz, que é a operação inversa da potência. Meu h ao quadrado vai ser raiz de 16. E agora? A gente sabe fazer raiz? Sabe, né? Ou não? Ou sim? Tararã. Sei não, professora. A gente não sabe fazer raiz quadrada, a gente tem um método alternativo, que é uma gambiarra que a gente faz. Então, eu vou ensinar aqui, ó. Tá mudo? Vai colocar um tracinho assim. E vai começar dividindo por 2. Por que por 2? Porque o número é par. E 2 é o único número primo que é par. Então, a gente vai dividir aqui, ó. 16 dividido por 2. Ficou mais fácil, né? 16 dividido por 2 deu 8. 8 ainda divide por 2. Então, eu vou colocar outro 2 aqui. 8 dividido por 2, 4. Vou colocar outro 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2,
1. Então, para eu sair da raiz, dessa raiz aqui, eu preciso formar parzinhos. Então, eu tenho um parzinho aqui e eu tenho um parzinho aqui. Cada parzinho sai um 2 da raiz. Então, a raiz quadrada de 16, ela vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, ó. Desse 2 que saiu aqui, com esse 2 que saiu aqui. Então, eu tenho que 2 vezes 2 é 4, que é o resultado dessa minha raiz aqui. Tudo bem? Então, aqui a minha altura deu 4. Só que eu preciso lembrar que eu não usei esses zeros aqui. Então, para eu responder, eu vou devolver os zeros aqui. E a altura do meu avião foi de 4.000 metros. Tudo bem? Galera, alguém quer falar alguma coisa? Quer respirar? Tá tranquilo? Tá muito difícil? Luna, deixa eu te perguntar uma coisa. Altura e cateto é a mesma coisa? No caso sim, porque esse aqui é um triângulo retângulo, esse aqui é um cateto e esse aqui é um cateto. Aqui é a hipotenusa que fica na frente do ângulo reto. Entendeu? A gente está falando aqui, ó, que o avião ele tinha uma linha com solo de 3.000 metros e um plano inclinado que ele percorreu 5.000 metros. E ele queria saber qual era essa altura. Com essas informações, a gente consegue perceber que ele fez um triângulo retângulo. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Sim, não? Pode ir para a próxima? Pode passar, pode passar. Pode passar, professora. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho das relações trigonométricas. Relações trigonométricas. O seno de um ângulo... Peraí, deixa eu trocar aqui a minha informação. O seno de um ângulo, esse aqui é o ângulo θ. Ele é formado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, aqui está o meu ângulo θ. O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, por isso que ele tem esse nome. Cateto oposto. Se o meu ângulo θ é esse, o meu cateto oposto é o que está na frente dele, é o que está oposto. Tranquilo até aí? A minha hipotenusa, ela está na frente do ângulo reto, certo? E o cateto adjacente é aquele que não é o oposto e nem a hipotenusa, é aquele que sobrou nessa história. Tranquilo até aí? Então, o seno, ele é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O meu cosseno, é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a minha tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem? Essa aqui é uma tabelinha de valores fundamentais, que normalmente a gente canta uma musiquinha para que todo mundo saiba como que funciona e tudo mais. Então, a gente tem uma musiquinha que eu já esqueci como é que canta, mas ano passado eu cantei com os alunos. Você lembra, Vivi, dessa música? A Viviane até ensaiou com a sala essa música. Se mais alguém que era do segundo A ou do segundo B tiver aí, também eles lembram, que a gente ensaiou bastante. O Walter não sabe, não? Não dá pro Walter cantar? Não, ele não... Você sabe essa musiquinha, amor? Você é um fanfarrão, Júlio. Então, eu não vou cantar essa musiquinha, mas aqui tá a tabelinha. Então, o seno de 30 é meio, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 de raiz de 3 sobre 2. Cosseno raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 meio, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 raiz de 3. Normalmente, eles te dão os valores aproximados. Quando eles não te dão, é porque ele faz parte dessa tabela, que é a de relação fundamental, que é o que a gente precisa ficar sabendo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui uma questão para a gente entender essa relação da relação trigonométrica. Então, esse entendendo a relação não é uma relação amorosa, mas sim a relação da trigonometria, tá bom?
Então, quando o Sol ele se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Então, agora, para quem não teve aula comigo, vai conhecer os meus dotes artísticos. Para quem teve aula comigo, não conte a surpresa que as pessoas vão ter, ok? Então, aqui, ó, é o Sol. Meu Sol, ele tá bem feliz. Ele tá aqui, ó, um solzinho, iluminando. Tararã, tem os raios dele. Então, aqui tá o Sol. Aí, o Sol, ele está a 45 graus iluminando uma árvore. Então, a minha árvore bonita tá aqui. Então, meu Sol tá a 45 graus iluminando essa árvore. E aqui tá formando... Gente, eu queria tanto fazer reto, eu vou tentar de novo mais um pouquinho. Então, eu vou tentar aqui, ó, fazer retinho. Essa aqui é a sombra da minha árvore, que tá fazendo um plano de 15 metros. E ela tá fazendo um ângulo de 45 graus com o horizonte. Vamos supor que deu tudo certo aqui. Esse aqui é meu ângulo de 45 graus. E aqui é o comprimento da minha sombra, que são 15 metros. Eu preciso calcular aqui a altura da minha árvore. Gente, tá dando para entender até aí? Alguém fale alguma coisa, por favor? Por enquanto, tá de boa. Por enquanto. Tá dando para entender o sol, a árvore, a sombra? O desenho tá muito bonito também, inclusive. Sim. Eu sou uma artista, gente. Isso é incrível. Minha arte de desenhista. Galera, eu tenho aqui meu ângulo. Eu tenho aqui um ângulo que faz um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, a minha hipotenusa está nesse lugar. Então, eu não tenho hipotenusa aqui. Eu preciso saber qual é a altura da minha árvore. Para eu saber qual é a altura da minha árvore, eu preciso saber que relação é essa que eu estou usando. Eu tenho aqui um cateto oposto e um cateto adjacente. Qual é a relação que eu uso com cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Tangente, muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, tangente. Ai, que G bonito, meu Deus. Que é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, ó, meu cateto oposto é o H, que é o que a gente vai ter que descobrir. Então, vou colocar aqui. Meu cateto oposto é o meu H. E o meu cateto adjacente é o 15. E eu preciso saber qual que é a tangente de 45. A gente lembra ou a gente volta na tabela? Não. É 1 mesmo, Juliana. É Tá um. Eu confundi. É, tangente de 45 é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor da minha tangente, que é 1. Então, eu vou multiplicar esse com esse aqui. E eu tenho que a altura da minha árvore vai ser de 15 vezes 1, que é uma multiplicação simples e fácil, que deu 15. Sobrevivemos a essa questão? Sim, muito fácil. Tranquilo, gente? Podemos ir para a próxima? Já diria o Anderson, fácil, simples e gostoso. Isso aí, como diria o Anderson, simples, fácil e gostoso. A próxima, ela já vem assim com aquelas coisas que a gente vai ver no Enem. Como é que isso vai cair no Enem? Então, e se fosse no Enem, como é que seria perguntado isso?
Então, se fosse no Enem, a pergunta já ia ter muitas outras informações, porque eles trabalham a competência leitora e escritora, trabalham outras competências que a gente também precisa adquirir. Então, a gente vê aqui, ó. Essa questão é do Enem do ano passado. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 40 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 para aproximação de π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, aqui está o desenho da placa. Então, ele está falando que a nossa altura da placa... Deixa eu trocar essa cor aqui. Está falando que a altura da nossa placa é de 60 centímetros e que o diâmetro aqui é de 40. Tá tudo bem até aí? Tá muito difícil, gente? Tá não. Não? Então tá, vamos seguir. Então ele tá falando que esse diâmetro aqui, ele tangencia essa altura. Então o que eu tenho que pensar para resolver essa questão? Primeiro eu tenho que saber o que é área. Então eu tenho aqui ó, um retângulo, mas ele tá parando aqui, ó. Nessa metadinha, era para ser uma metade bem bonita, mas faz de conta que tá reto. Nessa metadinha aqui, ele só tem círculo. E daqui para baixo, ele é um quadrado. Por que ele é um quadrado? Porque aqui, ó, eu tô na metade do círculo. Então, o meu círculo, ele tinha 40 centímetros de diâmetro. Eu tô nessa metade. Essa metade aqui, só tem 20. Olha que 26, peraí. Só tem 20. Então, aqui, não tá pagando. Então, aqui nessa parte de cima, ele tem 20 centímetros de diâmetro. E nessa parte de baixo, ele tem 40 centímetros. Se ele tem 40 centímetros aqui, e ele tem 40 centímetros aqui, ele é um quadrado. Para eu calcular a área do quadrado, que a gente já fez lá atrás, a área do quadrado, isso aqui é um A e um Q, tá? A área do quadrado é lado ao quadrado. E a gente tem a área do círculo. Só que a gente tem que prestar atenção aqui, que a área do círculo, ela tá dividida por 2, porque a gente está usando metade aqui para baixo. Então, aqui a gente só vai usar a metade de cima para calcular essa área do círculo. Então, a área do meu círculo, eu vou escrever aqui, é π, que multiplica o raio, que está ao quadrado. Tudo bem até aí? Tranquilo? Estão sobrevivendo? Sim, não, talvez? Até parece fácil por enquanto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, lado ao quadrado. Então, aqui eu tô na minha área do quadrado, que é igual a 40 ao quadrado. E a minha área do círculo, que é π, que é 3,14, vezes o raio, que é 20, ao quadrado. Ai, nossa, tá muito feio isso aí. Mas eu vou consertar aqui em cima. Então, eu tenho aqui. Vou continuar aqui só. Eu tenho que a área do meu quadrado é igual a 40 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, aqui são 1.600
E a área do meu círculo. Lembrando que esse aqui é dividido por 2, que eu falei e não coloquei. Gente, tá tudo bem? Tá todo mundo acompanhando? Quer que eu vá mais devagar? O Luna, ali é dividido por 2 porque ele é um semicírculo, né? Ou não Isso, tem ele nada é a ver? dividido por 2 porque eu usei essa metade aqui na parte de baixo da placa. Ok, ok. Tudo bem? Falaram no Galera, chat vocês... que não entenderam de onde veio o 40. O 40 tá aqui na questão, ó. Vamos voltar na questão. Tararara. Aqui, ó, diâmetro. Diâmetro de 40 centímetros e a altura da placa de 60 centímetros, que foram os valores que eu coloquei lá. Tudo bem? Eu acho que agora dá pra ir. Aí, falou que sim. Tá. Beleza, Michelle. Então, tá aqui, ó, o 40, que é o diâmetro, que foi o que eu coloquei aqui, porque essa linha estava tangenciando a placa, então tem o mesmo valor. Tangenciar quer dizer que encosta, quer dizer que tá em cima, tudo bem? Então, tá aqui, 40 ao quadrado, 1.600, e aqui a gente vai fazer o resto do cálculo. A área do círculo é de 3,14. Que multiplica 20 ao quadrado, que é 400. Dividido por 2. Então, a área do círculo vai ser 3,14, que multiplica, eu já vou dividir aqui, ó, o 400 por 2, que vai dar 200, para facilitar o nosso cálculo. Então, eu tenho aqui 3,14, que multiplica 200, então eu tenho que fazer aqui embaixo essa multiplicação. 3,14, que multiplica 200. Quatro vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Esses dois zeros aqui são as mesmas duas casas que eu não vou usar porque elas estão depois da vírgula. Então, eu já vou descontá-las aqui. Então, a área do círculo, dessa metadinha aqui, deu 628. E a área aqui em cima tinha dado 1.600. Então, eu vou somar aqui. 1.600 mais 628. Então, a gente descobriu aqui qual é o valor da área de uma placa. Então, a área de uma placa, ela vai ter 2.228 centímetros. Ele quer saber quanto é que ele vai ter em 10 placas. Então, para isso, eu vou ter que multiplicar por 10. Multiplicando isso aqui por 10, eu vou chegar nessa resposta aqui. Tudo bem, gente? Sobrevivemos a essa? Galera, alguém fala alguma coisa? Estão vivos? Foi de boa até. Suave. Tranquilo, né? A gente tem que pensar um pouquinho, mas dá para fazer. Tudo bem? Pode ir para a próxima? Ou querem respirar, falar alguma coisa? Pode ir, pode ir. Gente, olha, eu tô sofrendo aqui porque eu tô escrevendo com o mouse, então a letra tá ficando bonita por causa disso, mas eu tô tentando me esforçar para ficar interessante. Essa daqui é uma questão do Enem de 2018. Um quebra-cabeça
consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles. O que é isósceles mesmo? Vocês lembram? Alguém lembra o que é isósceles? Que eu falei lá no comecinho da aula? O isósceles, ele é o... que é o dois iguais, não é? Isso, dois lados iguais. Então, a gente tem um triângulo, retângulo e isósceles, que tem dois ladinhos iguais. Em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros é. Então, aqui a gente tem um quebra-cabeça, que é formado por um monte de triângulos, retângulos, isósceles, e a gente precisa descobrir qual é a medida desse ladinho aqui, ó. Ou de qualquer outro ladinho, porque ele é um quadrado, então todos os lados vão ser iguais. O que ele nos deu foi que essa medida aqui, ó, do meu triângulo retângulo menor é de 2 centímetros. Então, o que a gente pode começar a fazer? Alguém tem uma sugestão? Sugestão? Alguém? Alguém? Alguma coisa? Calma, pensando. Eu pensei que fosse alguma coisa relacionada à proporção, mas eu não sei se tem a ver. Proporção? Pode até ter. Por exemplo, a gente faz a hipotenusa do pequenininho, a do pequenininho a gente vai, tipo, aumentando pros outros. Isso, essa é a minha ideia também. Alguém tem uma outra ideia para a gente poder calcular? Falaram no chat Pitágoras do pequeno. Isso, Pitágoras no pequeno, perfeito, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, a gente tem o cateto, então a gente vai colocar aqui, ó. Esse aqui é o pequeno, então a gente vai colocar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Então, a gente já tem essa medida desse ladinho que eu vou anotar aqui, ó, tá? Lado 1. Que esse aqui são 2 centímetros, certo? Que é o que tá escrito aqui. Então, a gente vai fazer o Pitágoras mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado 4, 4 mais 4, 8. Então, aqui, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 8. Daí, para eu descobrir qual que é a raiz quadrada de 8, a gente vai usar aquele esqueminha lá que eu ensinei para vocês. Então, eu vou colocar aqui o 8, vou colocar nesse cantinho. E vou fatorar. Então, eu tenho aqui 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Como eu disse, só sai da raiz aquilo que tem um parzinho. Então, sai da raiz 1, 2. E o outro fica dentro da raiz. Então, esse primeiro valor aqui deu 2 raiz de 2. Gente, eu tô falando muito rápido ou tá tudo bem? Tá tudo bem, tá? É grego, mas tá tranquilo. Não, então tá bom. Então, a gente encontrou essa medidinha aqui desse cateto, certo? Lembrando que ele é um triângulo isósceles, então se eu encontrei essa medida aqui tem um valor igual. Tudo bem? Então, a gente encontrou essa medida e essa medida. Para a gente fazer o próximo, a gente vai precisar dessa mesma situação. A gente vai calcular um outro Pitágoras. Então, eu vou colocar aqui, ó. O meu h ao quadrado, a gente vai procurar outra hipotenusa. Para a gente descobrir a medida desse ladinho aqui, ó. O meu h ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos.
Tá tudo bem aí nessa parte da conta? Ó, então, eu tenho aqui que o meu h ao quadrado. Eu tenho aqui esse ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4. Como eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu corto essa raiz com esse quadrado e me sobram 2. Ele está multiplicando esse 4. Ai, peraí, deixa eu apagar isso. Como aqui é igualzinho, fica a mesma coisa. Quatro vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8 mais 8, 16. O meu h vai ser igual a raiz de 16. Essa raiz de 16 a gente já tinha fatorado no outro lá, mas a gente pode aproveitar ela aqui, ó. Coloquei ela aqui. Dezesseis dividido por 2 é 8. Então, aqui, ó, a gente consegue tirar da raiz bonitinho. Esse com esse e esse com esse. Tirou esse aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse ladinho aqui, a gente já descobriu, que é 4. A gente já tem a medida desse outro triângulo aqui. Então, a gente vai anotar ele aqui, ó. Gente, alguém fala alguma coisa. Eu tô me sentindo falando sozinha aqui, por favor. Calma, concentrado, prestando atenção. Até eu. Tô me sentindo mó Não, eu vou abandonada. falar, eu vou falar. Vai. Isso é dar aula para quadradinho. Aprende a dar aula para quadradinho, que é desse jeito, viu? Não entendi nada. Aula para quadradinho desse jeito, quadradinho não fala. Ah, entendi, mas eu tô acostumada com pessoas falando, com gente dando risada, com pessoas existindo e ficou assim meio triste. Exercício do Enem, Olha lá. tô concentrado, foco. A gente já descobriu essa primeira parte aqui, que já estava no exercício, que é 2, e a gente descobriu essa parte aqui, que é 4. Agora a gente vai fazer de novo esse procedimento aqui para encontrar o próximo lado, certo? Então a gente tá aqui, ó. A gente vai fazer esse aqui agora, pra gente descobrir esse ladinho aqui, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem que a nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual. 4 ao quadrado é 16 mais 16. A minha hipotenusa ao quadrado Os caras compram uns carros que são foda. vai ser O cara igual comprou uma TR. a 32. Então, aqui, ó, Aquela. eu vou colocar o 32 aqui nessa minha fontinha que já tava. E vou acrescentar ele aqui, ó. 32 dividido por 2. E ele vai sobrar aqui. Então, 32 dividido por 2 vai ser igual a 4 raiz de 2. Tudo bem até aí? A outra mulher falando em cima? Espera que você já leu, amor. Então, eu descobri esse ladinho aqui.
E eu descobri esse ladinho aqui. Vou fazer a última conta para eu descobrir esse ladinho aqui, que vai ser igual a esse outro ladinho aqui. Então, a gente vai fazer de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma no quadrado dos catetos. Isso aqui é um parênteses, tá? Parênteses bem bonito. Essa com certeza é a questão que eu pularia, certeza. Ou chutaria. Ela dá muito trabalho para fazer, mas Em 3 é minutos fácil. não dá. Pouco tempo, muita prova. Mas isso você só pode assim, poxa, essa eu sei. Então, aqui, ó, eu tenho 4 ao quadrado, que é 16. Eu corto esse com esse. Então, eu tenho 16 vezes 2. E como o outro lado é igualzinho, a Sheila já vai fazer 16 vezes 2. A minha hipotenusa ao quadrado. Vou colocar acontece coisa até pior. Professora também? A Vai ser vizinha aí do igual lado. a 64. Então, eu vou colocar meu 64 Não aqui é na do frente. Paulo, amor. O bordão? É? De 6. Nossa, mas não parece ela não. Pois é, né, amor? Falta uma beleza, né? Desliga o microfone aí, Julião. Ô, aí não dá. Ô, Lívia. Seu microfone tá aberto, amor. Meu celular ligado. 64 dividido por 2, que dá 32. Então, eu tirei aqui outro 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse ladinho aqui que a gente acabou de descobrir, ele tem 8 centímetros, que é o meu lado 3. Gente, que difícil fazer um 3. Então, o que eu vou encontrar aqui? 8 mais 2, 10. Mais 4, 14. Então, a minha resposta aqui, 14. Sobrevivemos a mais essa questão? Meu Deus. Infinita, quase. Mas tava fácil, Sim, tava não? fácil. Talvez. Quem sabe? Eu preferia ir por eliminação, mais fácil. Era menos de 3 minutos. Mas você ia eliminar certo? Aí, não, aí outros 500 já. Acertar ou errar é relativo. Então tá, gente. Posso pra próxima? Por favor. Calma, depende. Não vai demorar tanto. Assim, fiquei preocupado com essa. É. Vocês querem encerrar já? Não, por Tá favor, sem próxima, tempo? próxima. Não, tô brincando. Faltam 2 só. Ah, dá pra fazer as duas. Dá até pra passar, se quiser. Ou quer deixar essas 2 pra vocês fazerem e depois me falar se deu certo? Não, faz agora. Faz agora? Então tá bom. Se Faz quiser, agora, as duas. Se quiser, eu guardo. Essa aqui Não, é a parte não, que faz era agora. pra fazer o exercício. Essa daqui é do Enem de 2018. Foi só uma coisa que caiu na cozinha, mas tá todo mundo vivo aqui. Nossa, eu acho que eu Enem devo 2018. saber. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como mostra a figura. Então, a gente está vendo aqui ó, a figura e está vendo que ela está enrolando essa latinha aqui. E essa enrolação aqui está aparecendo aqui. Ó. Então, ela está dando uma volta, 2 voltas. Esse verde não está dando para ver, né? Eu vou fazer mais grosso.
uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e termina aqui na 6ª volta, tudo bem? Todo mundo viu essas voltas? Sim. Então, o que a gente precisa calcular aqui? Primeiro, eu preciso fazer o comprimento dessa circunferência, que é aquilo que a gente chama de perímetro, que a gente viu lá no começo. Desculpa, gente, aqui eu fui clicar, eu perdi a minha caneta, ela é muito... não estou enxergando. Deixa eu colocar ela vermelha, daí eu vejo melhor. Então, o comprimento da minha circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Tudo bem? A Sim. fórmula que a gente viu lá no comecinho. Então, eu tenho esses valores aqui, certo? Eu sei que eu vou precisar de 6 vezes esse valor. Então, eu vou deixar aqui, ó. No meu finalzinho, eu vou ter que multiplicar esse valor por 6. Vou deixar ele aqui para a gente não esquecer dele. Por que eu tenho que multiplicar ele por 6? Porque eu dei 6 voltas aqui com essa folha de papel. Tranquilo? Então, vamos lá. Sim. Essa aqui tá facinho, hein? 2 vezes o valor do π. O π eu vou deixar como π mesmo, porque no raio ali, ó, ele tá 6 sobre π. Então, olha só que legal. Se eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão, o que eu posso fazer? Aquilo que a gente mais gosta. Cancelo de cima com de baixo. Então, eu tenho apenas 2 vezes 6, que dá quanto, Felipe? Essa conta é muito fácil. Pera. 12. Nossa, meu Deus. Muito Será que é? Calma. Hum. É a mesma coisa que 6 vezes 6. Eu acho que é a A. Então, aqui, ó, eu vou ter que multiplicar Boa noite, esse valor Jailson. da minha circunferência por 6, certo? Então, eu tenho aqui que a minha circunferência, eu preciso multiplicar 12 por 6, certo? Então, aqui, eu cheguei em 72. Mas 72 é o que ele está pedindo? Não. Porque o que ele está pedindo é o valor dessa altura aqui, tudo bem? O que eu descobri foi esse valor aqui, ó. Não? Então, aqui, olha, eu estou vendo um triângulo retângulo, certo? Estou avistando um triângulo retângulo. Deixa eu só Puxa ver esse vida. triângulo. Eu Estou... tenho aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Olha que bonito. Eu tenho um ângulo de 30. Então, eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente, certo? Sim ou não? Sim, você tem uma coca. Eu tenho uma tangente, então. Então, eu preciso saber o valor da tangente de quanto? Eu acho que é a A. Tangente de qual valor? 30, que é raiz de 3 sobre 3. Isso, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho aqui tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Que vai ser igual ao valor que a gente descobriu ali. Ai, meu Deus. Cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 72. Ai, não, mentira que eu errei essa. Tudo bem? Então, ó, esse aqui tá dividindo, a gente vai jogar ele para cá multiplicando. Vou continuar ele aqui. Então, eu tenho que o meu H vai ser igual a 72 raiz de 3 dividido por 3. Então, quanto é que vai dar 72 dividido por 3? A gente vai dividir aqui pra gente saber. Essa minha aula tá parecendo rascunho de prova, né? Tá bem bagunçado.
Aham. É que você não viu meu caderno, tá pior ainda. Não que isso esteja feio, nada disso, não quis dizer 2 isso. vezes 3, 6. Sobrou 1. Abaixou 2. Então, eu tenho 12 dividido por 3, ficou 4. Então, aqui a minha respostinha, 24, Raiz de 3. Não. raiz de 3. Caramba. Sobrevivemos a essa? Essa deu pra fazer, era rápido. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? De boinha, essa foi de boa. Tranquilo, tranquilo? De boa, de boa. Vou para a próxima e última questão. É a última? Para mim ainda faltavam. Eu acho que são. Eu acho que eu estou enganando vocês. Eu tenho 2 questões ainda. Meu Deus. Essa aqui é rapidinha. Essa que a gente vai fazer agora. É bem tranquilo. Uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Então, essa aqui, ó, é a área que foi cedida para a gente empilhar esses contêineres. De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços e nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é. Então, o que a gente está percebendo aqui? Ó? São 10 metros e aqui ele tem 2,5 metros. Então, aqui, ó, 10 dividido por 2,5, a gente sabe que cabe 4. Tranquilo até aí? Ou precisa dividir para a gente ver? Eu acho Divide. Não é muito difícil, é só porque às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue sobreviver. Precisa dividir ou tá bom? Tá tranquilo? Divide. R$104 e acrescentar um 0 aqui. Tudo bem até aí? Luna, você pode voltar um pouquinho? Sim. Que sua câmera deu uma travada. Travou aqui onde eu tava fazendo os números ou aqui? A parte que foi começar a fazer a conta deu uma travada. É como jogar um game difícil. Deu travada de novo. Depois que me gravou as regras, vai ser divertido. Oi. Acho que voltou agora. Voltou? Tá, é porque caiu ali no notebook do Walter, mas eu acho que eu tava aqui. Pode continuar? Pode continuar, eu acho. Ainda tem alguém aí? Pode. Pode. Opa, tem alguém? Sim. Então, vamos lá. Eu vou dividir 320 por 64. Então, eu tenho aqui. Vamos pensar 6, 120, 120. Eu vou colocar um 5 para a gente começar. 64 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 6 vezes 5, 30. 32. Isso aqui foi feito, tá? Na primeira vez que eu fiz. Agora eu já sabia. Então, 5. Se aqui cabe 5, então aqui já foram 20 contêineres. Eu tenho 100. Certo? Se eu tenho 100, ainda sobraram 5 para eu empilhar. Então, eu vou empilhar 5 contêineres
com uma altura que eles têm de 2,5 metros. Cinco vezes 5, 25. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12. Então, a altura mínima que eu vou atingir, 12,5 metros. Peraí, professor Diana já tirou aquele 25 ali, ó? No começo da 25? conta? Onde 25? É. Aqui? Isso aí mesmo. Isso aqui não é 25, não. É Ah, não? 2,5. Tá aqui, Ah, ó. tá. Tá Entendi, tudo entendi. bem? Tá. Sobrevivemos a essa? Podemos ir para a última? Podemos. Se tiver outra, é bom também. É a última de verdade. Essa aqui é do Enem de 2018. Galera, desculpa por ter passado tanto assim do horário. Eu não sabia que eu ia falar tanto. Ah, horário, relaxa. Tempo é relativo. Enem 2018. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, ele tem um centro dentro do outro. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB de 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi... Gente, então, ó, o que eu preciso pensar primeiro? Eu tenho esse pontinho aqui, que faz de conta que ficou no meio. E isso aqui, até aqui, seria um raio, certo? Tudo bem até aí? Sim. Tá, eu tava com medo de ter caído de novo. E eu tenho também... Deixa eu pegar outra cor de caneta pra gente ver melhor. Eu tenho também, daqui até aqui... um outro raio. Se tivesse retinho, ia... Eu vou tentar fazer mais retinho pra ficar melhor. Peraí. Não que o outro esteja, mas vai que cola. Faz de conta que tá bem retinho. Isso aqui me deu um triângulo retângulo. Certo? Essa minha medida maior aqui, eu vou chamar de R grande, porque ele é um raio do círculo maior. E essa medida menorzinha aqui, eu vou chamar de R pequeno, porque ela é a minha medida do ângulo menor. Então, esse aqui vai ser meu R pequeno. Daqui até aqui, eu tenho 16 metros. Então, essa minha metadinha vai ser aqui 8 metros. Tá tudo bem até aí, gente? Por enquanto. Tá indo, tá indo. Tá bom. Então, ó, a gente vai calcular aqui a área do círculo. A área do círculo grande e a área do círculo pequena. E depois a gente vai calcular a área do passeio. Então, ó, eu vou colocar aqui. A minha área do círculo grande vai ser o π, que multiplica o R maior ao quadrado, certo? E a minha área do círculo pequeno vai ser o π, que multiplica o R menor ao quadrado.
Tudo bem até aqui? Sim, não, talvez, quem sabe? Tudo certo. Estamos indo aqui, né? Tranquilo. A Estamos gente tem esse indo. círculo grande aqui, que é esse aqui, e a gente tem esse círculo pequeno. E a gente precisa calcular essas duas áreas, depois a gente precisa tirar da área maior a área menor. Então, a área do meu passeio vai ser a minha área maior menos a minha área menor. Lembrando que o único valor que ele me deu aqui foi disso aqui, 16. Então, a gente tem que dar um jeito de conseguir esse valor. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um π e um π aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o π em evidência para ver se eu consigo resolver alguma coisa. Então, eu vou deixar aqui a área do meu passeio vai ser igual ao π, que multiplica o R maior menos o R menor. Gente, escrever. Tudo bem? Então, a gente tem isso aqui e a gente tem esse desenho aqui. Nesse desenho aqui, o que que a gente tem? A gente tem que o R maior, ele é a hipotenusa. Então, vamos tentar aqui jogar um Pitágoras. Então, eu tenho que R ao quadrado, se ele é a minha hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, eu tenho aqui o meu R menor. Mais 8, que é a metadinha da medida que eu tenho. Também ao quadrado. Aí, eu tenho que o quê? Que o meu R maior ao quadrado, ele é igual ao meu R menor mais 64. Tranquilo até aí? Estamos chegando? Então, eu tenho aqui que o meu 64 vai ser igual ao meu R maior menos o meu R menor. Nisso aqui, ó, a gente encontra uma referência com aquilo que a gente já tinha escrito antes. A gente tinha escrito aqui, ó. E é o mesmo aqui. Então, se meu R ao quadrado menos o meu Rzinho ao quadrado é igual a 64, eu vou substituir aqui. Então, a área do meu passeio ela vai ser igual a 64 que multiplica π. Meu Deus, foi tipo mágica agora. Sobrevivemos? Essa foi legal, né? Foi. Não esperava, assim, do nada acabar. Foi muito fácil? Foi do nada. Achei que ia ter um monte de conta. Ia ter que fazer os pi, cortar os quadrados. Não, essa aqui não precisava. Essa aqui foi bem tranquila. Ah, de boa Galera, até. acabou os meus exercícios. Eu tenho aqui algumas sugestões de onde vocês podem estudar, assim, para que vocês consigam aprender um pouquinho mais. Matemática não é tão difícil assim, é que às vezes, quando a gente vê no Enem, a gente vê muita pergunta, assim, muita questão, então a gente fica com medo disso. Mas nesses canais aqui vocês encontram bastante coisa.
O Só Matemática eu gosto muito dele, eu uso ele desde que eu fazia faculdade, então eu acho ele legal. Me Salva eu também gosto muito porque ele me salva às vezes. O Descomplica, ele tem bastante coisas do Enem, e esse Matemática Rio aqui também. Alguém pode falar alguma coisa já, eu acho, assim, já... Odeio matemática. Nossa, Luquinhas, que isso? Gente, eu tô tentando voltar pra minha tela normal, mas eu não tô conseguindo descompartilhar aqui. Eu acho que o computador ficou cansado. Já foi. Já Concordo com o Lucas. Ah, eu discordo, pô. Matemática é muito bom. Eu espero que vocês... Não é, não. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido um pouquinho, que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos. E, sei lá, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta. Ô Luna, eu gosto de agradecer aos colegas que participam, porque a gente sabe a briga que é para conseguir fazer o que está sendo feito aqui e tal. Você é da família, então você faz parte, sabe, cara? E eu fico muito feliz quando eu assisto uma aula que eu consigo aprender. Eu consegui aprender muita coisa hoje. E isso é muito legal, cara. Parabéns. Sua didática é incrível. Eu não tinha ainda tido a oportunidade de assistir a uma aula sua, tá? Então, ó, fiquei muito feliz mesmo, viu? Show de bola. Parabéns, Luna. Muito obrigada. Gente, ó, eu tava tremendo aqui, ó, vocês não têm noção o quanto que eu tremi aqui, porque essa foi a primeira vez que eu dei uma aula online, eu nunca tinha feito isso, e dar aula, assim, para um monte de gente misturado. Aqui tem bastante gente que foi meu aluno, mas tem gente que eu não conheço, tem gente que eu nunca dei aula. Mas tu aprendeu comigo, né? Fazer o quê? O Luquinhas, ele teve aula comigo no primeiro ano matemática, no segundo ano física. Não, e ver o Walter aí atrás lavando louça enquanto você dá aula é um prazer pessoal, assim, é muito legal. Ele tá fazendo a janta, porque, sabe, né? A gente tá com fome. Então, galera, eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham se divertido. Desculpa pelos Olha ele correndo. Pelos desenhos sensacionais que eu fiz, porque a minha ideia era ter comprado aquela caneta top que dá para escrever, mas eu procurei em tudo que é lugar e ela só ia entregar na segunda-feira. Então eu fiz um método alternativo com o meu mouse aqui, então é meio complicado escrever com mouse. Ah, foi muito bom, ficou bom até os desenhos. Mas eu vou mandar... Para quem que eu tenho que mandar os slides? Pode ser pra Maristela ou pra mim. Manda pra mim que eu coloco no grupo. Tá. Você quer que eu mande o rabiscado ou você quer que eu mande o original? Manda os dois. Dois. Os dois, manda os dois. Tá, então eu te mando. Eu não tô no grupo. Tá. Quem que tá no grupo? Não tá no grupo. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Eu, Camille, segundo A. Fala, Camille. Vou colocar meu telefone aqui, ou você coloca o seu telefone no chat, que eu chamo você e coloco no grupo. Beleza? Tem que ser agora? Ah, sim, né? Por favor, você coloca o seu número no chat, que eu coloco você agora no grupo. Tá bom, peraí. Amanhã tem um Jailson, hein? Mais matemática, graças a Deus. Jailson, amanhã você vai dar o quê? Eu? Bora, amanhã o tema é sobre criatividade em matemática. Misericórdia. Brincadeira, Jailson. É legal, é divertido. O nome parece que a aula vai ser legal. Amanhã a gente vê. Não me espalha não, pelo amor de Deus, que matemática, né? Não é uma matéria muito boa, não. Eu queria falar uma coisa, Luna, que durante a aula teve. A sua aula conheceu muita gente. Ai, ai. Foi muito legal e divertido, né? Então, convidadas pra próxima aula já, Luna. Opa, eu fiquei feliz também que tinha bastante gente. Eu não sei se quem caiu fui eu ou se alguém caiu, mas na hora que caiu aí o pessoal não voltou. Mas eu espero que vocês tenham realmente aprendido. Eu tô mó feliz. Ah, foi muito bom, com certeza. Todo mundo aprendeu. Ou pelo menos conseguiu descobrir alguma coisa. Opa! Foi muito legal mesmo. Assim, eu nunca imaginei que matemática pudesse ser assim. Mas é divertido. É porque, assim,
também nunca vi uma aula sentada, então é muito estranho, assim, dar uma aula sentada, dar uma aula sem andar, sem todos esses